Algo me diz que os 50 tons de verde vão tomar conta das paletas dos perfumistas agora em 2023. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Joyce, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a primeira vez que eu trago um vídeo com essa perspectiva, pro ano, do que o mercado espera para aquele ano. Então eu espero que você goste. Se você gosta de assuntos perfumísticos, me segue aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada por aqui. Deixa um like, gente. Deixa um like ou então um dislike também. Pode deixar seu dislike, eu recebo super bem essas coisas. E principalmente, deixa aquele comentário. Eu adoro interagir com vocês pelos comentários. E vamos lá para esse nosso primeiro vídeo de 2023. Lembrando que esse vídeo era para ser um só e eu resolvi dividi-lo em duas partes, porque ficaria muito longo. Tá? Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as apostas do mercado de perfumaria para esse ano de 2023 e no próximo vídeo nós vamos falar sobre os próximos lançamentos, as previsões de lançamento para esse ano. E será que essas previsões de lançamento estão de acordo aqui com as minhas previsões perfumísticas para 2023? Será? Saberemos em breve. Uma grande aposta do mercado perfumeiro aí para esse ano é no frescor e na vitalidade. Então as fragrâncias que contêm notas verdes tendem a vir com tudo para esse ano. Isso tanto para feminino quanto para masculino, para unissex. Então vocês vão ver muitas criações. A tendência aqui na minha bola de cristal perfumística é que vocês verão essa tendência para perfumes mais verdes nesse ano. Então essa silagem de folhas vai estar presente provavelmente na maior parte das grandes criações, dos grandes nomes aí da perfumaria mundial. Já sinto o cheirinho de fotossíntese, você tá sentindo aí? Porque eu já tô sentindo aqui. Caso se concretize, eu fico extremamente feliz por isso, porque eu busco perfumes mais verdes para usar. E muitas vezes, nos perfumes femininos principalmente, essas notas são mais complicadas de encontrar. Então a gente vê muito isso sendo muito bem trabalhado em perfumes masculinos. Até por isso, muitas vezes eu opto por usar perfumes masculinos, porque os femininos sempre vão para aquela pegada doce e tudo mais, né? Naquela malemolência, aquela tendência de traduzir o sensual de uma outra forma, né? Então, que é uma forma que eu acho meio batida. Então, agora trazendo essa pegada mais verde para 2023, eu quero ver como serão essas criações. Então, já que eu busco sempre essa pegada verde com um pezinho ali no cítrico, isso vai facilitar muito a minha vida esse ano. E algo que eu simplesmente amo em todos os perfumes verdes é a característica a gênero. Então vocês vão observar que a tendência para esse ano é surgirem ainda mais perfumes unissex. Então vocês vão ver aí as marcas criando perfumes unissex, não vai ter um feminino, não vai ter um masculino, vai ter um só para todo mundo. E eu acho excelente, porque para mim perfume não tem gênero. Então o que eu acho que nós podemos esperar para esse ano? Perfumes que têm a característica floral mais densa, o cheirinho de fotossíntese, um narciso mais bem construído, um jacinto, lírio do vale, muita mimosa, uma grama recém-cortada, muito vetiver gálbano, sálvia, pinho, musgo de carvalho, que eu amo, verbena para os vampirões de plantão e um toque de patchouli, coisa que vocês já sabem, né? Quem já tá aqui há mais tempo sabe que eu adoro. Mas vamos um pouquinho de história da perfumaria, galera, para entender por que esse verde voltou e de onde que esse verde veio, como que ele surgiu. Então, essa parte para quem realmente gosta aí de história da perfumaria. Se você não se interessa por esse assunto, pula pro próximo vídeo, tá tudo certo. Então, vamos lá. As notas verdes dentro da perfumaria surgiram aproximadamente na década de 40. Se você tá aí ligado na história mundial, sabe que é um período entre guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, que foi de 39 a 45. Então,
essa pegada verde nos perfumes surgiu aí em meio à Segunda Guerra Mundial. E justamente, né, nesse momento já tinha vindo de uma guerra, estava começando a Segunda Guerra, as pessoas sentiram que precisavam de um respiro, né? Então, por isso, essas notas verdes, essas notas mais abertas, mais brilhantes, faziam tanto sentido para aquela época. E a Casa Dior lançou, para quem não sabe, a primeira formulação do Miss Dior lá em 1947, que tinha uma pegada mais verde. Inclusive, Dona Dior, será que não rolava assim da senhora fazer uma edição limitada com essa fórmula lá de 47? Eu ia gostar de ver, gente. Vocês iam gostar de ver? Eu ia amar ter um Miss Dior vintage na minha coleção, né? Ainda mais com essa pegada verde, que é algo que eu gosto muito. Então, esse primeiro Miss Dior tinha essa pegada mais herbácea. E ainda lá em 47, o verdadeiro marco para tudo isso foi o perfume Van Veur de Pierre Balmain, criado pela perfumista independente Germaine Cellier. Perdoem o meu francês não estar em dia. O perfume Van Veur, que se traduz como vento verde, para aquela época era diferente de tudo que a perfumaria já tinha proposto. E era um perfume que evocava otimismo, era mais primaveril. E principalmente por ser 47, né, já era um período pós-guerra, é uma linha, né? É toda uma construção de perfumes que veio com essa proposta de dar um respiro para as pessoas e de trazer esse sentimento de esperança, de reconstrução, de positividade. Então, por isso, fazia muito sentido para essa Europa pós-guerra. Anos depois, lá em 1970, na ascensão da consciência ecológica e com um grande boom, né, dessa criação de plantas domésticas, que são pets também hoje em dia, a Coco Chanel se colocou em destaque no mercado com o Chanel número 19, pelas mãos do perfumista Henri Robert, e que hoje é considerada uma das obras-primas da perfumaria mundial. E essa criação, né, que começou lá em 70, ela chegou no mercado em 71, quando a Chanel tinha 87 anos. E, inclusive, esse número 19 é em homenagem a 19 de agosto, que é quando ela nasceu. Então, é a data de nascimento de Chanel. E a grande tacada de mestre para essa época foi ter trazido o contraste dessas notas verdes mais vivas com florais mais terrosos e mais atalcados. Em seguida, lá em 72, né, aí um ano depois desse lançamento do 19 de Chanel, veio a Estée Lauder com o perfume Alliage, que é um chipre verde que tem artemisia, musgo de carvalho e vetiver. Em 74, a própria Chanel lançou mais um perfume nessa pegada, que é o Cristal, da linha que ainda existe. E a proposta para esse Cristal era uma explosão brilhante de energia perfumada. E na composição dele tinha Petit Grain e Manjericão. Então, era um perfume com essa linha, né, com essa pegada mais verde, e que foi muito significativo para aquela época. Também vieram outras marcas, com o perfume Halston, da casa Halston, que na formulação de 75 usou folhas verdes e hortelã na composição do Halston. O Sisley Eau de Champagne, que é repleto de ervas silvestres. Manjericão, folha de tomate, gerânio. É um perfume bem campestre, e esse foi lá em 76 também. Em 2009, dando esse salto aí, a Chanel veio com o flanker do Cristal, que é o Cristal Au Vert, que é uma proposta ainda mais brilhante e menos terrosa. E assim como eu falei, alguns desses perfumes ainda existem, só que passaram por várias reformulações, né, gente? A gente tá falando aí de 45, de 70, de 2009, então assim, né, um pouquinho para trás aí no tempo, então com certeza passaram por algumas reformulações. E caso você não queira dar blind nos próximos lançamentos aí para esse ano e queira apostar nessa nossa previsão aqui, você pode optar pelos clássicos da perfumaria que eu citei aqui
e de outras casas também que são famosas hoje, inclusive por terem esse trabalho com notas verdes muito bem executadas. A casa Creed, por exemplo, apesar de ser uma casa que tem um valor um pouquinho mais alto, um pouquinho não, né, gente? Muito mais alto, mas que é caracterizada por ter fragrâncias com uma qualidade exemplar, por usar notas naturais na composição. E se você quiser algo de Creed com essa proposta mais verde, você tem algumas opções na marca, como o Selection Vert, o Green Neroli, o Fouille Vert, o Neroli Sauvage, o Chevret Fouillé, o Cypress Musk e alguns outros aí. É uma casa que trabalha muito bem com notas verdes. E uma casa que eu acho que nós podemos esperar grandes feitos dela para esse ano, caso essa nossa previsão esteja correta, é a Cartier. Por quê? Porque eles têm uma das perfumistas mais famosas do mundo com relação a nuances verdes em perfume, que é a Mathilde Laurent. E ela ficou famosa porque ela consegue captar a verossimilhança das folhas verdes, de tudo que é verde, das plantas e flores em cada trabalho que ela faz. Inclusive um perfume aí que já tem na Cartier há mais tempo, que é o Luxuriance, pode ser uma boa pedida para esse ano. E a Mathilde ficou tão conhecida assim porque pode parecer algo muito robótico hoje, né? É tudo feito em laboratório, mas ela ficou famosa justamente por conseguir extrair dos verdes o frescor, né? Aquela nota recém-aberta de um galho recém-colhido, recém-quebrado. Então essa pegada mais fresca, orvalhada. Então ela é reconhecida por causa disso, porque essas notas verdes elas são dificílimas de serem captadas, porque as moléculas são muito frágeis, as moléculas dos verdes são muito frágeis e elas tendem a desaparecer no processo de destilação. Então, você imagina, deve ser muito complicado. Então, o trabalho da Mathilde é resgatar todo esse cheiro para trazer mais proximidade com o natural. Então, é um trabalho lindo que a Mathilde faz e ela é extremamente bem reconhecida por isso. Por isso, eu espero grandes feitos de Cartier para esse ano. E fazendo aí algumas pesquisas sobre o que os perfumistas pensam e discorrem a respeito das notas verdes, segundo Pouge, as notas verdes tendem a trazer mais brilho para o perfume, acabam se assemelhando a uma sensação de alegria e talvez seja esse um dos motivos pelo qual o verde é uma grande tendência, né? As fragrâncias verdes são uma grande tendência para 2023. Lembra que a gente falou do período pós-Segunda Guerra Mundial? A gente não viveu uma guerra, né, gente? A gente viveu um período aí de lockdown por conta do... Então, é um período que todas as pessoas, né, ficaram reclusas, né, um período de grandes perdas. Então acaba que saindo, né, desse período, trazendo o período, a gente tende a querer esse resgate mesmo, né? Esse resgate de esperança, esse resgate de possibilidades, de felicidade, esse apreço por renovação, por querer nos aproximar da natureza. E é até interessante, né? Quando a gente para observar quais são as tendências que a gente tem em alguns períodos diferentes. Então, por exemplo, durante o período eu mesma fiquei muito tendenciada a fragrâncias um pouquinho mais doces e bem aconchegantes, né? Porque eu queria me sentir abraçada de alguma forma. Quando você se sente um pouco inseguro, é normal que você queira buscar coisas menos expansivas e que te tragam alguma segurança. Então, pelo menos, me conta aí nos comentários se isso aconteceu com você também. Qual foi a tendência de fragrância que vocês usaram para o período porque isso acaba sendo realmente uma tendência de todas as pessoas, né? Buscar por um caminho comum para que aquilo faça ainda mais, para que aquilo faça sentido e que crie um rumo mesmo no dia, né? No dia a dia. Então, por conta disso, né? Por conta da gente querer esse resgate todo, que faz ainda mais sentido que isso ocorra em 2023, porque agora que passou, né? Com todos os cuidados,
A gente está pronto para se lançar em algo novo, para arriscar, para tentar, para respirar novos ares. Então, o que faz mais sentido para a perfumaria é essa busca por algo vivo, esse sentimento no cheiro de que algo está vivo e que é brilhante e que traz esperança e que é expansivo. Então, nada retrata mais dentro da perfumaria algo vivo do que a fragrância verde, né? Do que as notas verdes. E inclusive, gente, no Japão, na década de 80, foi comprovado cientificamente que a inalação de fitoncidas, que são substâncias químicas que ficam no ar e que são liberadas por árvores, plantas, gramíneas e que são comumente encontradas aí em óleos essenciais, podem se interferir e reduzir a pressão arterial, a frequência cardíaca e principalmente ajudar aí com os hormônios do estresse. Inclusive é muito comum, por exemplo, algumas fragrâncias usarem isso no marketing, tá? Falarem, anti-estresse, ou então reduz o estresse. Isso é muito interessante porque realmente algumas fragrâncias trazem pra gente esse sentimento de vigor, sabe? Me senti revigorado aqui quando eu usei esse perfume. Então isso é muito comum. E segundo Lohan, a esperança é que o verde se torne cada vez mais comum e mais compreendido à medida em que o mundo das fragrâncias começa a se afastar um pouco dos gourmands, dos florais, daqueles adocicados quase clichês. Então a gente vai ver novas construções para esse mercado, onde eles vão buscar traduzir de novas formas a sensualidade. E inclusive, né, concordando aí com o Lohan, e é algo que eu já falei em outros vídeos, que eu sempre acho muito clichê, essa questão da sensualidade ser sempre conhecida dentro de coisas doces, extremamente doces ou muito florais. Lohan disse, abre aspas, passamos por uma época em que as pessoas tinham ideia de que as notas verdes não eram sensuais ou sexys o suficiente. A feminilidade foi caricaturada como baunilha, açúcar, o que eu sempre achei muito bobo. As pessoas agora estão começando a entender que feminilidade e masculinidade não são essas caricaturas. E eu posso dizer que eu concordo muito com o Lohan, não só porque eu já gosto, né, dessa pegada um pouquinho mais verde, um pouco mais cítrica, mas eu acho realmente que fica um pouquinho batido, né? Sempre esperar da mulher a baunilha. Então eu acho que 2023 tende a romper com várias coisas aí que a gente já vem acostumado há muito tempo. Então, a possível grande aposta para nosso 2023 para os grandes nomes da perfumaria mundial é buscar o cheiro de vida. Então esperem por fragrâncias mais verdes. No próximo vídeo, nós vamos ver quais são os lançamentos previstos para esse ano. E será que tá tudo alinhado? Será que o verde vem aí ou não vem aí? Me conta aí nos comentários o que você acha, se vem ou não vem. Será que os verdes vão dominar ou não vão dominar? Eu tô muito animada. Me conta aí nos comentários se você ficou animado ou animada com essa nossa previsão para esse ano. Se você gosta de perfumes verdes, se você não gosta, se esse vai ser o seu ano na perfumaria ou se você vai passar este ano batido. Eu quero saber de você se você vai topar sair de casa com cheirinho de fotossíntese e eu vejo você no nosso próximo vídeo.